deputada Raquel Lessa, que nesse momento preside a Comissão de Constituição e Justiça, na ausência do presidente que está numa missão oficial, junto com outra colega representando este poder. Aos colegas que me assistem, obrigado, inclusive, pela atenção ao deputado Sérgio Majeski. Como membro titular dessa comissão, eu solicitei para discutir essa matéria porque trata de funcionamento das turmas de julgamento de primeira instância da gerência tributária vinculada à Secretaria de Fazenda. O relator e líder do governo fez aqui uma explanação, mesmo que sucinta, de um projeto que tem um alcance profundo, que não necessitaria de urgência, da mesma forma que nós votamos ontem e aprovamos o projeto que vai fazer com que o Estado possa arrecadar 350 milhões. Eu preciso, presidente Ferraço e primeiro secretário Enivaldo dos Anjos, fazer um registro aqui da importância do Parlamento. Imaginem vocês se nós lançássemos aqui a dúvida sobre a matéria que votamos ontem. Estamos abrindo mão de um percentual a maior, tendo em vista o alcance da multa, para receber um percentual a menor, na justificativa de que teríamos entrada de recursos em caixa. Mas nós reconhecemos a medida apresentada pelo governador e principalmente no momento de crise que atravessa o país. Aliás, não só o país, o mundo, o nosso Estado e as cidades capixabas e brasileiras. E aí, confesso que não haveria uma necessidade de aprovarmos na velocidade que aprovamos, porque falhas acontecem. A gente erra aqui no parlamento, a gente erra no governo, a gente erra em casa, na igreja, no trabalho, erra. Então pode conter, inclusive, erros num projeto desse, principalmente no que nós votamos ontem. Mas nós demos aqui a condição ao governo de aprovarmos ontem, deputado Edson, essa matéria, que qualquer um aqui, como foi lançado, podia fazer questionamentos, pedir vistas. Ora, se você tem uma empresa que explora petróleo, explora e produz, e ela tem uma multa a maior, e nós estamos num acordo entre empresa e Estado, dando a ela a condição de, nesse acordo, reduzir, qualquer um poderia lançar dúvida. Nós acreditamos no projeto. E é importante que a você que está assistindo a TV Assembleia, aos jornalistas que estão ali no aquário e ao próprio governo, reconheça o trabalho da Assembleia. Ele é importante. Ele precisa ser mais valorizado. As matérias que são postas aqui em regime de urgência, grande parte das matérias aprovadas e nem todos conhecem a fundo o que foi discutido, pela velocidade que ela foi posta, e de uma matéria talvez muito complexa. Quando se trata de matéria tributária, deveríamos ter aqui em plenário um técnico nessa área para auxiliar não só uma comissão como a de Finanças, mas todos os parlamentares. Ninguém é obrigado a saber de uma matéria que não é a área dele. E é por isso que nós temos que lançar a mão dos técnicos. Deputado que preside essa sessão nesse momento e primeiro secretário, Enivaldo dos Anjos. E aí, eu entendo que nós devíamos limitar os regimes de urgência. Virou uma farra de regime. Eu me deu a cabeça, eu vou colocar para lá. Quanto tempo demorou para o governo fazer esse estudo, por exemplo, da mensagem 219/2015, lida agora pelo relator e lido do governo? Foram quantos dias, deputado Majeski? E aí, depois de dias que o governo estudou, podendo estar equivocado, a Assembleia vota no primeiro ou no segundo dia que a matéria chega. Algumas matérias que têm prazo estipulado por lei, eu concordo, fruto de uma discussão profunda e que precisamos aprovar, porque ela tem que ter efeito para o ano subsequente. Ok,
Nesse caso, não. Nós temos um tempo aí que podemos discutir matéria de tal monta. Essa, por exemplo. A de ontem, por exemplo. E tantas outras que estão aí, deputada Raquel Lessa, tramitando na ordem do dia. Vossa Excelência quer se manifestar? Por favor. Muito obrigado, deputado Marcelo. E faço minhas as suas palavras. Há um exagero do pedido de regime de urgência em matérias governamentais, porque a maioria muitas vezes, das matérias propostas pelos próprios parlamentares, o regime de urgência não é aprovado aqui, e concordo plenamente com Vossa Excelência. Muitos dos projetos que merecem um aprofundamento, um conhecimento maior, são votados aqui em regime de urgência, não permitindo que os parlamentares sequer tenham tempo de compreender o teor mínimo daquela matéria. Quanto mais as minúcias e as entrelinhas, que são abertas ali, muitas possibilidades, muitas vezes, num texto que parece ser uma coisa e a outra, às vezes, né, projetos que são chamados, às vezes, de jabuti. A questão aqui, e isso eu tenho sido enfático muitas vezes, foi a questão do projeto Escola Viva, que foi votado no final em regime de urgência, foi a questão da LDO, foi a questão do Plano Estadual de Educação, que com pouco tempo que tínhamos naquela ocasião, ainda assim foi pedido regime de urgência e votamos com uma semana de antecedência em relação ao prazo estipulado pelo MEC. Ontem eu usei a palavra absurdo aqui, para caracterizar o que aconteceu em relação àquele projeto de ontem. Porque não foi a questão do regime de urgência. A questão é que ontem o projeto foi votado no mesmo dia, quer dizer, na discussão feita ali, convocou-se uma sessão ordinária para se votar logo em seguida. Ontem, com todo respeito pelo deputado Rodrigo, mas o deputado Rodrigo deu uma aula aqui, que para quem entende pouco de tributação e principalmente da matéria, pouco adiantou. Então a ideia é não entendi tudo que foi dito e tal. Então nós terminamos aquele episódio de ontem sem saber exatamente quanto dinheiro estava ali em vigor naquele processo, e sem entender muito claramente, porque, desculpa, a menos que eu seja realmente muito lerdo, mas eu não consegui entender até agora realmente o que foi votado aqui. Então, faço minhas as suas palavras, parabéns por essa explanação e concordo plenamente. Os projetos de urgência deveriam ser pedidos apenas para aquilo que realmente não tem jeito e que há realmente uma urgência sob pena, do Estado sofrer ali alguma coisa. Agora, também não pode se votar em regime de urgência aquilo que foi displicência, que poderia ter sido providenciado antes, mas deixou para a última hora, porque já se sabe que esta casa acatará todo o pedido de urgência que vem do governo. Então, me parece que muitas vezes o governo descansa sobre essa hipótese também, sabendo que vai, não só o regime de urgência como ontem, votar no mesmo dia praticamente que a matéria chegou, que isso será acatado aqui. Então, a Assembleia tem que cumprir, eu tenho dito isso, cada poder tem que cumprir com a sua função, e nós temos que ter sim o tempo suficiente para estudar, para entender, para consultar, porque uma coisa é o líder do governo ou uma pessoa vir aqui falar sobre o que se trata, outra bem diferente é a interpretação que pode ser dada por outros profissionais da área. Muito obrigado, deputado Marcelo, pela parte, e parabéns mais uma vez pela sua explanação. Eu que agradeço a participação de Vossa Excelência, e para dizer de como o regime de urgência acaba colocando a gente até em posição, de certa forma, desconfortável. Esteve aqui nessa casa tramitando uma matéria que eu sei dos malefícios do sal, que tira o sal da mesa. Aí eu pergunto, qual era a importância, deputado Guerino, de debater em regime de urgência uma matéria que retira o sal da mesa? E qual é a necessidade de encaminhar uma medida dessa para cá, podendo chamar o setor e promover uma campanha educativa, apresentando aqueles que fossem jantar, almoçar ou se divertir, dizendo, olha, o sal causa esses males aqui. Aí eu pergunto,
o sal causa esse mal, tira ele da mesa, vai multar o cidadão que trabalha, paga imposto e que tem que trabalhar para danar. E a bebida alcoólica? E o cigarro? Então, assim, há uma diferença muito grande, senhor presidente e deputada Raquel, do que é regime de urgência. Matérias que foram elaboradas talvez durante um tempo ou não, e como disse o deputado Majeski, porque talvez cochilaram e coloquem regime de urgência e a casa aqui acaba votando. Eu já vi projeto de lei de governo votar, deputada Raquel, e depois nós temos que o próprio governo vetar o artigo porque ele escreveu errado e a casa aprovou aquilo na íntegra. Eu me lembro que quando o secretário Rodney Miranda era secretário de Segurança, ele mandou para cá uma matéria flagrantemente inconstitucional e depois o próprio governo recuou entendendo. Então essa casa tem que exercer o papel dela. E aí nós temos votado todas as matérias do governo. Todas. Nos debruçamos aqui, o governador Paulo Artung entrou, pediu que nós alterássemos a peça orçamentária, que nós já estávamos encaminhados, mudamos a peça orçamentária e na confiança do próprio governador. Fizemos ontem uma votação em confiança ao governador, mas só chega a matéria em regime de urgência que nós precisamos melhor discuti-la. Precisamos, deputado Enivaldo. E o crédito de toda a discussão das matérias que são aprovadas é zero para a Assembleia Legislativa. É zero. Deputado Marcelo? Pois não. Eu não sei se Vossa Excelência deve ter observado, mas eu não sei se todos os deputados, nós temos apresentado aqui algumas modificações no regimento que atenderia esse tipo de preocupação. É que a Assembleia, ao longo do tempo, foi criando algumas amarras que transferem o poder do deputado para funcionários. Por exemplo, nós estamos propondo aí que os processos, o procurador da casa tem o mesmo prazo que os procuradores comuns têm para poder devolver processo. Então o governo faz muito regime de urgência, por quê? Porque ele conhece a sistemática da casa. Ele sabe que se mandar uma matéria para cá sem regime de urgência, ela vai ficar 6 meses aí só na procuradoria. Então, nós poderíamos resolver isso estabelecendo que os servidores da casa tivessem prazos para poder dar parecer e voltar às matérias. Nós temos matéria que está 180 dias tramitando na procuradoria, sem devolver, matéria de deputado. Então, nós estamos aí com as modificações que poderia exemplificar isso. Eu conversei agora com o secretário da mesa para colocar a matéria de urgência e botar aqui no painel. Bota no painel aí o projeto que nós estamos votando aqui para os deputados lá ficar lendo qual é a lei que nós estamos votando. A partir de agora, todo projeto de regime de urgência, a gente vai colocar aqui no painel o texto do projeto para poder os deputados ficarem se consultando e conversando entre si sobre o assunto. Cadê a tecnologia para colocar aí? Está vendo? Tem que ser na próxima. Então, Vossa Excelência tem razão, mas nós podíamos aqui tentar viabilizar a agilização das coisas. Porque o governo manda em regime de urgência exatamente por isso, porque se não mandar em regime de urgência, vai ficar 6 meses aqui, como tem projeto de deputado aqui. Eu estou com a relação encaminhada pela secretaria. Tem projeto de deputado aqui que está 6 meses, 4 meses, 3 meses, tudo na procuradoria, sem devolver para o plenário. Então, o regime de urgência, ele acaba virando uma saída para fazer a casa trabalhar. Muito obrigado, deputado Enivaldo. Nós podemos, além de mudar essa lógica, dando prazo para os setores administrativos da casa também cumprirem o prazo, como tem prazo para as comissões, mas também limitar o regime de urgência. Nós podemos limitar o regime de urgência por parlamentar, ou instituir por bancada também, para dar uma flexibilidade, e também regime de urgência de governo, de tribunal, de Ministério Público, de outros poderes que podem apresentar propostas. Eu entendo, deputada Raquel, para concluir, que essa seria uma forma de que nós pudéssemos contribuir, que nós poderemos contribuir ainda mais nas matérias que são apresentadas. Olha, já teve matéria que chegou aqui nessa casa, deputado Guerino, que foi presidente, sabe o que eu estou dizendo, que nós fizemos uma intervenção, o governo se debateu dizendo que não queria, e no final ele entendeu que a intervenção feita foi meramente para corroborar e acabou aprimorando o projeto, deputado Enivaldo. Então, eu quero dizer que a matéria nós estaremos votando, já tendo sido apresentado aqui o parecer
o relatório pelo relator deputado Gildevan, mas é imprescindível que nós tenhamos um papel eficaz e regime de urgência para votar a matéria onde nem todos sabem o que estão votando, e aí depois o próprio governo vetar o artigo porque ele mesmo escreveu errado e a Assembleia não interpretou bem. Muito obrigado.